Oi, sexto ano, tudo bem com vocês? Beijão da prof para todos. Então a gente vai dar continuidade à nossa atividade que a gente tem sobre a pirâmide social do Egito, certo? Então a prof tinha passado essa aqui para vocês. Vocês estavam trabalhando ainda sobre o faraó e a família, certo? Também estavam aí a gente pedindo para vocês fazerem a maquete, certo? E mandando vídeo para a prof com a explicação das pirâmides, etc, certo? Então, vamos dar aí prosseguimento a essa pirâmide social, tá? Então, hoje a prof vai fazer com vocês. Daí, vocês vão copiar lá para o caderno de vocês que tiver aí na folhinha, tá? Sobre os sacerdotes, sobre alguns altos funcionários, como os vizir, certo? Os nobres e os escribas. Depois, os artesãos, camponeses e escravos, vocês que vão continuar ali no caderninho de vocês, tá ok? Então, a prof fez assim, ó. Coloquei ali sacerdotes, né? Qual era a função dos sacerdotes? Então, eles cuidavam de toda a parte religiosa aí do Egito, né? Então, como eles eram politeístas, a prof já explicou que eles acreditavam em vários deuses, então eles tinham essa função de estar administrando toda essa questão religiosa dentro do Egito. As oferendas, os pedidos, o que era para ser entregue aos faraós, e eles também ganhavam muitos presentes, porque como eles eram tidos aí como representante de Deus também na terra, junto com o faraó, eles ganhavam muitas oferendas em agradecimento e pedidos também, tá? Então, o que tem ali nos sacerdotes que a prof escreveu para vocês? Cuidavam da parte religiosa, como eram politeístas, cultuavam vários deuses, trabalhavam nos templos, recebiam muitos presentes da população, eles sabiam as características de todos os deuses, né? Então eles tinham essa função de estar explicando para o povo, para a sua população, o que cada deus tinha como função, o que você tinha que pedir para tal deus, um desejo que você queria, uma boa colheita, era um deus, né? A gente vai estudar sobre os deuses aí depois, né? Lembrando sempre que nós somos monoteístas, né? Nós temos a crença em um único Deus. Cuidavam dos templos, cuidavam dos rituais depois da morte do faraó. Então, também eram os sacerdotes que estavam nesta função de cuidar, né, quando o faraó falecia, de todo aquele processo que vinha juntamente depois, a mumificação, o sarcófago, os presentes que eles ganhavam, né, e depois eram guardados juntamente dentro das pirâmides, né, quem está fazendo o trabalhinho aí já estudou essa parte também, tá? Então, seguindo a nossa pirâmide social, nós temos ali também os altos funcionários, certo? Esses altos funcionários, nós temos aí algumas categorias dentro aí, né? Nós temos o vizir, os escribas e os nobres, né? Os nobres, a gente até coloca ele em uma outra classe social também, porque ele era separado, ele e a sua família, do restante da população. Eles moravam juntamente com o faraó, onde o faraó, né, no templo que o faraó estava, na casa do faraó, e ali eles tinham todas as mordomias, juntamente com os sacerdotes e o faraó também, tá? Então, aí, continuando. Então, nós temos ali, ó, e vocês vão copiar lá no caderninho também, tá? Então, nós temos ali sobre o vizir. O vizir cuidava dos interesses de segurança para o faraó, da justiça e dos impostos. Então, ele era como se fosse um policial aí na época, certo? Ele ia juntamente cuidando da segurança do faraó, dos nobres, dos sacerdotes, para que eles não fossem atacados, que tudo estivesse correndo bem. Eles seguiam junto com os nobres quando esses iam cobrar os impostos, né? Então, eles administravam aí a justiça e também cuidavam dos interesses dos impostos. Eles não recebiam os impostos, eles ajudavam na cobrança, né? Mas não ficava com ele esse dinheiro. Esse imposto cobrado não ficava com o vizir, ele pegava e levava diretamente ao faraó, tá? Função dos nobres: cuidavam das riquezas do faraó, faziam reuniões com a intenção de ajudar nas decisões como as guerras e construções. Então, eles estavam ali sempre de boa, né? E ajudavam nessas reuniões a decidir o que poderia ou não, se iam participar de tal conflito, de tal guerra, quais soldados queriam e assim por diante.
função dos escribas. Esses, desde os 5 anos, eles já tinham aí a função de aprender a ler e escrever, porque a função de um escriba é fazer cópias, é passar para papéis todo e qualquer tipo de informação. Então, ficava aí uma função, né, uma classe bem importante e bem protegida, porque eles ajudavam a cuidar de todo o dinheirinho lá, né, todo o imposto cobrado, as oferendas, eles que faziam essa contagem para estar passando para o faraó. Então, as funções aí de um escriba. Uma classe de alto valor. Somente essa classe poderia seguir a carreira de administrador ou serviços públicos, né? Eles tinham essa proteção. Aprendiam desde os 5 anos cálculo, leitura e escrita. Ajudavam a decifrar e criar códigos. Faziam cópias e ajudavam a controlar a cobrança de impostos, colheitas e economias. Tudo que estava aí relacionado ao bem econômico era com os escribas que estava essa função, tá ok? Então, como a prof já fez até os escribas, vocês vão fazer o restante ali no caderninho, como a prof fez aqui, tá? Vocês vão fazer sobre os artesãos, os camponeses e os escravos, tá ok, gente? Aí vocês podem estar enviando fotinho aí pra prof. Tá? Um beijão, fiquem com Deus.